Fala pessoal, beleza? O conteúdo desse vídeo vai ser falando a respeito dos push button, dos botões, beleza? Para adiantar, eu já criei eles aqui, então eu vou falar e demonstrar o que cada um faz, beleza? Ó, esse primeiro aqui, ó, ele se localiza aqui, ó. O que esse botão fala? Ele fala que ele tem um status de momentâneo. Então, para acionar alguma coisa, eu tenho que apertar e segurar, né? Então, geralmente, às vezes, a pessoa, na lógica do PLC, usa um set reset, né? Então, você aperta ele, ele seta e fica ligado, né? Tem essa jogada aí também. Então, ó, vou fazer um teste nele aqui. Vou configurar ele, beleza? Então, ó, a gente vem aqui em propriedades do botão. Pessoal, geralmente fica essa aba aqui no canto, tá? E também fica aqui no próprio botão, tá? Eu não estou usando porque o meu tá dando essa falha aqui, como eu tinha comentado antes. Então eu uso ele aqui no canto, mas vocês podem vir aqui, ó, beleza? E clicar aí, que vai entrar em propriedades. Então a gente vai entrar aqui em propriedades para configurar ele, beleza? Então, ó, a gente pode vir aqui, ó, em conexões, né? Connections e falar que ele vai acionar o meu liga, beleza? Vou dar um OK e vou aplicar, tá? Aí vou ligar ele aqui. O meu liga lá, ele vai acionar, tá vendo? Então ele está pressionado, o liga está verdadeiro, beleza? Se eu soltar aqui, ele vai desligar, beleza? Então a ideia é essa, tá? De estar momentaneamente segurando para poder acionar alguma coisa. Às vezes por segurança, né? Ah, vou fazer um movimento aí no motor, né? Para não manter, você clicou uma vez, ele já ligar, né? Por questão de segurança, vai bater alguma coisa, você soltou ali a mão, ele já para na hora, beleza? Basicamente é uma das aplicações que pode ser usada. Uma outra condição também do próprio botão é o indicador, tá? Então vou dar essa condição aqui do liga 1, tá? Só para a gente testar. Opa, deixa eu dar uma cor para ele. Vou diferenciar, tá? Aí você vem aqui. É só reforçando, tudo isso aqui é só condição, né? De cor, de borda, né? São uma perfumaria. Conforme o projeto aí, vai a gosto, beleza? Então, quando ele for o meu status, o meu valor foi 1, ele vai ficar verde. Vou deixar azul mesmo quando for 0. Beleza? Só isso que eu vou mudar. Vou dar um play. Então, quando eu acionar, beleza? Vai ligar normal. E vou só forçar essa entrada aqui, você vai ver que vai ficar verde. Então, tá dizendo que ele tá com status de verde. É um status de, sei lá, pode ser usado aí em várias coisas. E aí o próximo é esse cara aqui, ó. Maintained Push Button. Eu acho que é assim que se pronuncia. Vamos testar. Ele você consegue ligar e desligar no mesmo botão. Ele é um pouco diferente do momentâneo. Então você dá um clique, ele liga. Você dá outro clique, ele vai desligar. Então, ó, eu vou lá em propriedades dele. Daí eu já dei algumas condições para ele. Quando ele for 0, vou colocar aqui vermelho, tá? E vai ser desligado.
E quando o meu status for 1, meu valor for 1, ele vai ficar verde e vai me parecer ligado. Então você consegue fazer essas duas indicações para ele aí. A minha conexão que vai ligar é esse, o status é a mesma coisa do que eu ensinei momentâneo, então vou aplicar e vou dar o OK, beleza? Vamos testar. Ó, ele tá piscando assim, isso aqui é uma configuração que eu posso dar para ele, tá? Só vou mostrar para vocês como é que faz. Vou parar aqui a aplicação. Vou vir aqui em propriedades. Ó, em status. Daí, ó, tá piscando vermelho, certo? É aqui, ó, blink. Se eu despegar esse aqui e aplicar, ele vai parar de piscar. Então, isso quer dizer que você vai deixar a condição piscando, beleza? Então, vou aplicar, vou tirar, só para vocês verem. E vou dar um play aqui. Ó, então, se for ver, o meu status está desligado, certo? Se eu clicar, ele vai ligar aqui minha condição na lógica do estúdio. Então, vou clicar, vou ligar, ó, apareceu ligado e aqui ligado. Vou desligar agora. Desliguei, desligou minha condição, beleza? Daí o próximo é esse cara aqui, ó, Latch Push Button. O que ele faz nessa configuração? Esse cara aqui é o mantém travado, é como se mantém setado. Eu vou exemplificar aqui só para vocês entenderem o que é manter setado. Então eu dou um clique, né? Ele vai setar a minha lógica. Mas se eu clicar de novo, ele não vai resetar. Ele precisa de um outro botão, uma outra condição para resetar. É como se fosse o set ou reset via Factor Talk. Você não precisa fazer esse set e reset aí na lógica. Você consegue fazer por aqui, tá? Ó, então, ó, eu vou nomear as tags para ele. Eu venho aqui. Até o que ele precisa? Ó, eu vou ligar, vai ser a condição. Daí esse cara, para resetar, ele fica aqui, ó. Nesse cara aqui, handshake. É como se fosse o reset. Se ele colocasse reset, ficaria mais fácil de entender. Mas enfim. Então, eu vou ter que acionar esse cara aqui, né, esse liga 2 aqui, para poder resetar o meu liga 1. Beleza? Então, vou aplicar aqui, ó. Vou dar um OK. Vou dar um play. E vou ligar, e vou apertar. Tá vendo? Ó? Ele ligou aqui, ó. Meu liga. Mas só se eu apertar de novo, ó, ele não faz nada. Daí, qual a condição que eu tô aqui? Eu coloquei esse liga 2 aqui nessa condição. Se for ver, ele vai desligar, mas ele não está relacionado a nada aqui, né? Ele não está relacionado a nada. Então, eu clico, ligo e venho aqui no liga 2 para resetar. Então, eu preciso de um outro botão, uma outra condição aqui na minha lógica para poder resetar esse cara, como se fosse uma segurança, uma redundância, sei lá, coloca um outro canal no relé de segurança, dá para fazer umas coisas assim, mas na prática mesmo, acho que eu nunca vi funcionar. Quer dizer, funcionar não, usando, né? Eu nunca vi alguém usando na lógica esse cara aí. Mas enfim, tem essa condição aí, beleza? Daí o próximo é esse momentâneo aqui. O que é esse cara, esse momentâneo aqui? Né? Ele se localiza aqui. Então é o Multi-State Push Button, que é esse cara aqui. Então ele tem vários status. E como que funciona esse status? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Então eu vou vir aqui em propriedades, já deixei ele meio que configurado, tá? Ó, daí eu adicionei status 1, né? Esse cara, cada clique
que você dá nele, ele envia um status. Pode ser 1 para ligar alguma coisa, ou, né, 1 ou 0. Se eu colocar dois status, 0 e 1, depois a gente vai fazer esse teste. Ele vai ligar a minha entrada e vai desligar no caso. Mas o que eu fiz aqui? Eu coloquei para ele enviar um valor para o meu move. Ó, então eu coloquei esses dois exemplos aqui, ó, 20, 30. Então quando ele enviar 0, ele vai ficar no status azul. Quando ele enviar 20, ele vai ficar no status vermelho. Quando enviar 30, ele vai ficar nesse status aqui. Então, pessoal, eu posso colocar aqui também, só para a gente ver, né? Que geralmente esses valores vão estarem na lógica. Mas eu posso colocar aqui na escrita, só para dizer que a gente está enviando realmente esses valores. Só para confirmar, vamos dizer assim. Então aqui em Connection, eu coloquei o valor 1, tá? Que é esse valor aqui, ó. Valor 1, eu coloquei aqui para ele enviar, beleza? Então vou dar um OK. Beleza? Vou dar um play. Ó, qual que é o meu valor que está aqui? 0, certo? Então se eu dar um clique... Opa, é o de baixo. Ó, se eu dar um clique, ele enviou 20. Coloquei o blimp aí para piscar, mas isso é igual eu falei, perfumaria. Ele enviou 20, certo? Se eu dar um clique de novo, ele tem que enviar 30, que é o outro status. Tá vendo? Ó, enviou 30. E assim, ele volta para o primeiro status de novo, que é o 0, 20, 30. Beleza? Daí, ó, se a gente reconfigurar ele de novo para ligar e desligar alguma coisa, a gente vem aqui, status 1, vai ser 1, certo? Status, ó, quando for 0, quando for 1, esse cara aqui eu posso deletar, esse status aqui, então vai ser dois status só, 0 ou 1, beleza? Quando for 0, ele vai ficar azul, quando for 1, ele vai ficar vermelho. Vou aplicar, mas eu tenho que mudar a conexão aqui, que eu vou colocar para ele, para o meu liga, tá? Vou aplicar, vou dar um OK, vou colocar para rodar. Beleza. Então, ó, se eu clicar aqui, ele tem que ligar, certo? Se eu clicar de novo, ele tem que desligar. E é isso, pessoal. Valeu!